Olá, bom dia para você que me ouve nesse momento. Mais uma vez estamos aqui para a nossa devocional. Eu vou ler hoje 1 Crônicas, no 13, 13 até o 15. Então, são vários versículos e eu gostaria muito que você lesse em casa depois para você entender a história que eu vou começar a contar para você agora, tá bom? A Arca de Deus, que naquele tempo, né, em que Moisés estava no deserto com o povo, foi feita uma arca, né, de madeira, de acácia, trabalhada em ouro, e essa arca era uma caixa, vamos dizer assim, né, uma caixa de madeira. Mas só que essa arca foi preparada de acordo com a vontade de Deus, medidas e tudo mais foram dadas pelo próprio Deus, e essa arca foi feita para ser carregada nas costas, né, por varas, né, pedaços de madeira. Elas eram carregadas nos ombros dos levitas. Então essa arca, ela sempre ia na frente do povo, né? Geralmente, porque era a presença de Deus que estava na arca. Então a arca era como se Deus estivesse no meio deles enquanto eles andavam pelo deserto. Então essa arca era algo importante, né? Porque Deus mandou construir. E dentro da arca, Deus mandou colocar as duas tábuas dos 10 mandamentos que ele escreveu com o próprio dedo dele. A história é longa, mas é linda. Ele escreveu com o próprio dedo dele, entregou para Moisés duas tábuas, duas pedras, e nessas pedras estavam escritas os 10 mandamentos. Então, dentro da arca, ficavam os 10 mandamentos que Deus tinha dado para Moisés para eles seguirem. E essa arca, muitos anos depois, né, ela estava num certo lugar, e quando Davi se tornou rei, depois da morte de Saul, Davi decidiu trazer a arca para onde ele estava, né, para a cidade de Davi. Então, Davi disse assim, começando no 13, que ele tomou conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. Então, ele chamou anciãos, príncipes, ele chamou as pessoas influentes e tomou o conselho e disse assim: o que vocês acham? Vamos trazer a arca para onde eu estou agora, residindo? E eles disseram sim, nós concordamos com você. E no 4 diz assim, no 3 diz assim, 13:3 diz assim: e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Então, trazer a arca de Deus do lugar em que ela estava para trazer para a cidade de Davi, o novo rei, pareceu aos olhos do povo, aqui diz assim, pareceu um negócio reto, né? Pareceu uma coisa certa trazer a arca. Então todo o povo concordou. E Davi, então, foi com parte do povo buscar a arca. Tá. Pegaram a arca, colocaram a arca em cima de um carro de bois e Uzá e Aiô, duas pessoas ali do povo, guiavam a arca, certo? Levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, que era o lugar onde ela estava, e Uzá e Aiô guiavam o carro. E Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos e com harpas e com alaúdes e com tamboris, e com símbolos e com trombetas. Então, decidiram trazer a arca de volta, resolveram, pareceu isso muito bem, muito reto aos olhos do povo, todo mundo concordou. Davi então foi buscar a arca. Uzá e Aiô seguravam a arca, seguravam o carro de bois, dirigiam o carro de bois com a arca dentro. Só que durante o caminho, os bois tropeçaram, então Uzá, com medo de a arca cair, ele segurou a arca com a mão e Deus tirou a vida dele no mesmo instante. E quando eu lia esses versículos, eu ficava sem entender por que Uzá foi fazer uma coisa boa, segurar a arca para a arca não cair, e Deus tirou a vida dele. E muitas vezes eu lia esses versículos, mas eu não conseguia, no meu espírito, captar, entender o que tinha acontecido naquele momento.
diz assim: e chegando à eira de Quidom, um lugar lá, estendeu Uzá a sua mão para ter mão na arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante o Senhor, perante Deus. Todo o povo se assustou quando Deus feriu Uzá de morte, porque eles viram que Deus feriu a hora que ele tocou na arca. Aí acabou a festa. Davi decidiu levar a arca para outro lugar, para a casa de Obed-edom. Deixou a arca lá, não tocaram mais na arca depois desse acontecimento da morte de Uzá. E a arca ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. Nesse tempo, Davi foi para sua cidade, né? Ele tinha construído uma casa e uma tenda na cidade de Davi, uma casa para ele e uma tenda para colocar a arca. Davi foi embora triste, todo o povo triste, porque Uzá tinha morrido naquele dia, trazendo a arca e fazendo um ato que, aos olhos do povo, não foi errado. Segurar a arca, porque os bois tropeçavam e a arca ia cair. Depois você vai entender por que tudo isso aconteceu. Eu vou contar a história para você e você vai entender depois. Então Davi voltou para casa e eles ficaram tristes porque Uzá tinha morrido. Só que Davi, é lógico, né, foi buscar o Senhor, foi consultar o Senhor e foi ver o que é que tinha acontecido de errado para que Uzá tivesse morrido daquele jeito. Aí Davi encontrou o erro. Agora eu estou no 15, capítulo 15, 1. A arca é levada para a casa de Obed-edom para Jerusalém, levada da casa de Obed-edom para Jerusalém. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e para o servirem eternamente. Nesse momento, você vê o erro de Davi. Não era para carregar a arca em cima de carros de boi, não eram pessoas comuns conduzindo a arca, eram os levitas, homens preparados, separados para servirem no templo. Os levitas não eram pessoas comuns do povo, os levitas eram pessoas separadas para servir no templo. Então, assim como tinha os sacerdotes, tinha os levitas, que cuidavam do templo, da manutenção, cuidavam de tudo, porque o templo era muito grande, né? Muitas pessoas, e eles cantavam, louvavam a Deus. Então, os levitas eram uma classe separada para servir a Deus, para se santificar. Então, portanto, eles e somente eles poderiam carregar a arca, ter carregado a arca. Aí foi o erro. Olha aqui no 15, 12. E disse Davi, né? Vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim não o fizeste, o Senhor fez rotura em nós, porque não o buscamos segundo as suas ordenanças. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Agora, nós vamos entender por que Uzá morreu naquele dia. Se você vê aquela parte, você vai dizer assim: Deus é ruim, como eu não entendia. Por que Deus matou Uzá, um homem tão bom que queria só ajudar? Mas Davi aqui reconheceu que as pessoas que tinham sido designadas para levar a arca eram somente os levitas. Eles deveriam levar a arca do Senhor com os 10 mandamentos dentro. Eram eles. E mais, eles não iam levar em cima de carro de boi. Eles iam levar com varas. A arca tinha lugares, argolas, onde varas eram passadas
e eram colocadas nos ombros dos levitas. Não sei se 4, 6, 8 levitas, não sei o peso da arca, mas enfim, quem carregava nos ombros eram os levitas e não qualquer pessoa. E mais, na frente da arca, junto ali, iam pessoas cantando, dançando, muitos instrumentos. Se você for ler o 15, você vai ver o que é todo o aparato que tinha para se levar a arca. Então não era de qualquer maneira. Aí está o problema. Não era de qualquer maneira. Eles estavam fazendo alguma coisa para agradar a Deus, porém da maneira que eles queriam. E isso foi que fez com que Uzá morresse, e Davi reconheceu no 15:13. Pois que, porquanto primeiro vós assim não fizeste, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Então Davi reconheceu que eles tinham errado de fazer o que Deus queria que eles fizessem, mas da maneira que eles queriam. No segundo vídeo nós vamos continuar falando sobre essa passagem, porque senão o vídeo vai ter o dobro de tamanho. E você me veja, por favor, no segundo vídeo, para você entender o que aconteceu nessa história e você entender a tradução que eu vou fazer dessa história para o nosso dia a dia. Por enquanto, Deus abençoe seu dia. Fique comigo no próximo vídeo também, tá bom? Eu amo você.